O nome da pregação de hoje é Rejeição do Corpo. Nós vamos continuar a nossa série que tem o título Meu Corpo é Bom. Eu tenho tentado defender ao longo dessas pregações que tanto o meio evangélico quanto o meio secular tem ignorado a natureza, tem ignorado a matéria, tendo uma perspectiva negativa em relação à matéria, e principalmente no que diz respeito ao homossexualismo e ao aborto, como vai ficar muito claro aqui durante a minha pregação. Mas vamos lá, vamos ler Gênesis mais uma vez. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E daí em diante a gente vai lendo essa mesma métrica. Deus cria algo, e ao final do dia Deus diz, e viu Deus que aquilo era bom. Deus cria o homem no último dia, e aí a gente tem uma ampliação disso. E viu Deus que era muito bom. O que inclui, obviamente, o corpo humano. E eu vou mostrar hoje como que a rejeição da natureza, a rejeição de quem nós somos, explica o aborto, explica o homossexualismo, explica o sexo casual. O que nós temos hoje é uma revolução na área sexual, principalmente a partir da década de 60. O que a gente vê, pelo menos a sensação que a gente tem, é do homossexualismo se espalhando de uma maneira não vista recentemente. Talvez até o efeito Werther explique isso. O efeito Werther é o seguinte: os homens acreditam que, diante de suicídio noticiado na mídia, suicídio, principalmente de pessoas famosas, acabam gerando nas pessoas o desejo de também se matar. A expressão síndrome de Werther vem de Goethe. Ele escreveu um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. E as pessoas notaram que o livro falava sobre suicídio, e logo após a divulgação do livro, muitas pessoas se mataram. Ora, me parece que a gente tem isso em relação ao homossexualismo. Há uma pressão hoje nas escolas para que os meninos e as meninas experimentem. Você vê por todos os lados, na mídia, pessoas famosas tratando com naturalidade isso. Mas não é natural. Não é natural. Ora, eu quero mostrar hoje para vocês que os princípios defendidos pela revolução sexual, eles não têm respaldo na realidade. É mais ou menos como o catolicismo. Os católicos dizem o seguinte: se os meus olhos virem branco, mas a Igreja Católica falar que é preto, então é preto. Isso quem disse foi o fundador dos jesuítas. É mais ou menos isso que a gente vê hoje. O que os nossos olhos veem é um homem, mas a ideologia diz, pode ser o que quiser. R.C. Sproul, em uma aula sobre lógica, ele conta que algumas vezes ele fazia o seguinte exercício em meio a uma cultura relativista. Ele pegava um giz e, de maneira solene, ele dizia, isso aqui não é um giz. Isso em uma aula de seminário. E então, os alunos começavam a concordar com ele. De fato, isso não é o giz e tal. E aí, ele preenchia isso com argumentos pseudo-filosóficos. E então, todo mundo de fato acreditava que aquilo ali não era um giz. Isso mostra como que as pessoas, elas são facilmente manipuladas. Manipuláveis. Como é possível enganar as pessoas, negar a realidade? Simplesmente quando, por exemplo, uma pessoa que tem autoridade diz algo. Simplesmente quando começamos a repetir algo, a realidade mais óbvia é negada. A realidade mais óbvia do que você é um homem. Se o seu corpo demonstra que você é um homem, você é um homem. A realidade mais óbvia de que um homem não deveria matar o seu filho no ventre, isso é ignorado. O que a gente vê hoje é uma verdadeira loucura, é uma negação da natureza, é uma negação de quem nós somos, uma separação dos nossos corpos em relação àquilo que a gente é. Uma separação dos nossos corpos que anula a moralidade cristã.
Não é possível separar os nossos corpos de quem nós somos sem nos matar, porque os nossos corpos são quem nós somos. E é por isso que a juventude não pode encontrar felicidade longe da sua natureza, longe daquilo para o que ela foi feita. Além da pressão externa, existe também a pressão interna, que se chama pecado, querendo dizer para os jovens e para nós que nós podemos negar quem nós somos e podemos encontrar felicidade. Não, não é possível. Se você abandona o seu corpo, quem você é, aquilo que você vê no espelho, você não vai encontrar felicidade. Não dá para enfiar um triângulo em um quadrado. Não dá para tentar colocar uma ave para respirar debaixo d'água sem que ela morra. Não dá para negar quem você é e encontrar salvação, encontrar alegria e propósito existencial. Portanto, isso serve para nós, mas também serve para você pregar aqueles que estão lá fora. Muitas pessoas que estão lutando contra o homossexualismo. A resposta a eles está aqui, na palavra de Deus, e é o que eu vou tentar falar para vocês hoje. Sobre jovens que estão confusos, se drogando e se matando, porque desprezam o próprio corpo. Primeiro, a gente tem hoje um dualismo. O que é dualismo? É uma separação em duas esferas. Isso começa, e muito, lá no Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que pavimentou o caminho para o ateísmo. Aqueles homens se diziam iluminados e agora eles não precisavam mais da revelação, da Bíblia para interpretar a realidade. Agora apenas a razão humana, apenas o homem sozinho, entregue a si mesmo, iria conseguir desvendar os segredos do mundo. O Iluminismo foi essencialmente ateísta. Se antes a religião se misturava com todas as esferas da existência, porque de fato é assim que o é, não há como separar, e isso era claro antes. Antes não havia ideia de Estado laico, um Estado neutro, porque não existe Estado neutro, nunca existirá. Todo Estado é religioso. O Estado ateísta, o Estado laico, ele é religioso. Há preceitos religiosos que dão sustentação a esse Estado. Portanto, o nosso Estado, que é vendido aí como laico, como sem religião, livre de religião, mentira. Há uma religião que dá base a ele, que se chama humanismo, onde o homem é o próprio Deus. O homem é a voz máxima, a fonte última de autoridade. A voz do povo é a voz de Deus. O homem é o objetivo final de todas as coisas, tudo deve ser feito pensando nos direitos do homem. O nosso Estado, ele é religioso. Mas antes, era claro isso. As coisas religiosas estão presentes. Continua sendo assim. Você é apenas enganado de que não há um Estado religioso. Mas, com o Iluminismo, vai se separando as coisas, principalmente com Newton. Newton era profundamente cristão, mas homens não cientistas pegaram as ideias de Newton e decretaram, está vendo? Newton, ele explicou a realidade. A matemática explica toda a existência humana. Não precisamos mais da revelação. E assim, a partir dali, o mundo foi dividido da seguinte maneira, em dois pavimentos. Em cima, a moral, a religião e a ilusão. Como assim? Para ateus, aqueles ateus iluministas, Deus não existe. Se Deus não existe, Deus é apenas uma ilusão. Mas eles reconhecem a importância da religião na vida do ser humano. É uma falsidade, não é verdade. Mas as pessoas precisam de propósito e só podem encontrar propósito para as suas existências em Deus. Portanto, moral também é algo que não é real, é subjetivo, não é uma verdade absoluta. Moral, religião e ilusão estão aqui no pavimento de cima. E embaixo, ciência, o corpo e a verdade objetiva. O meu eu está aqui em cima também. É uma coisa meio fantasmagórica para eles. É assim que nós vivemos hoje. No pavimento de cima, a religião e a ilusão. No pavimento de baixo, a ciência, a verdade objetiva e o corpo. E assim separaram o que era inseparável. Separaram também o corpo da alma, o corpo do eu. E inventaram a teoria da pessoalidade. Que a sua pessoa é uma coisa e o seu corpo é outra coisa. Nós vemos muito isso no aborto.
No passado, os abortistas diziam, um bebê no ventre não é um ser humano. Com o avanço da genética, isso caiu por terra. E eles não poderiam mais usar esse argumento para triturar um bebê no ventre. O argumento, então, agora é o argumento da teoria da pessoalidade. Tem vida ali, mas não é uma pessoa. Antes, o argumento é, vamos matar, não há vida. Agora, o argumento é, tem vida, mas não é uma pessoa, por isso, podemos matar. Por exemplo, não é uma pessoa porque não tem consciência. É mesmo? Como medimos a consciência? Algo tão subjetivo. Como colocamos a consciência num tubo de ensaio e medimos? Em que ponto? Em que ponto o bebê tem consciência ou não? Em que momento? Como que eles medem isso? Separam o corpo da pessoa para matar. O padre liberal Hans Kung disse, um óvulo fertilizado é vida humana, porque a ciência reconhece isso, mas não é uma pessoa. Por isso podemos matar. Peter Singer, especialista em ética, disse, a vida de um organismo humano começa na concepção, mas a vida de uma pessoa, um ser com algum nível de consciência, não começa. Então, está vendo? Para ele, há pessoa quando há consciência. Ora, a sua mãe com Alzheimer, ela tem consciência de tudo? Por que não dá um tiro na cabeça dela? Seguindo essa lógica. No caso Roe versus Wade, o juiz Harry Blackmun disse assim, a palavra pessoa, como utilizada na 14ª emenda, não inclui o não nascido. Lá nos Estados Unidos, indo contra a Constituição, porque isso já foi revogado, lá atrás eles disseram, podemos matar, um juiz disse isso, podemos matar um bebê. Por quê? Porque tem vida ali, mas não tem pessoa. Não é uma pessoa ali. O corpo humano não determina que é uma pessoa. Agora, se você abandona o critério do corpo para definir quem nós somos, você abandona a matéria para definir quem nós somos, qual critério você vai usar? Eles não chegam a um acordo. Atividade neural. Tem atividade neural aí, mas quando começa? Ter consciência, nível de inteligência. Ou seja, nível de inteligência? Então é isso que determina? De modo, então, você é mais humano que a Dilma, então. Isso é um absurdo. James Watson disse, espere 3 dias depois que o bebê nascer, para ver se há algum defeito genético. Está vendo qual é o critério? De pessoa agora? Tem algum defeito? Se tem defeito, não é pessoa. Pode matar. No caso Floyd versus Ender, o juiz permitiu matar um bebê de 21 dias, porque a mãe decidiu abortar. Como é que é, juiz? A mãe disse que quer abortar. Então, esse é o critério para definir pessoa. O que a mãe determina. Um outro critério, esse é defendido por crentes, talvez por você que está aqui agora. Muitos crentes defendem. Boa parte dos pastores, os mais renomados, defendem esse. Defendem algo semelhante a isso. Os pastores mais bíblicos desse país defendem isso. Se é pobre, não tem direito de viver. Não é isso? Não é assim que os pastores falam? Porque, veja bem, os abortistas, como Margaret Sanger, defenderam o aborto sobre essa premissa. Lá nos rincões do Brooklyn, ela dizia, de que adianta trazer uma criança pobre ao mundo para sofrer? Mate-a! Ou seja, o que define pessoa é, sofre, não é pessoa. Paulo não era pessoa, Jó não era pessoa, então. O brasileiro não é pessoa, porque o brasileiro sofre muito. Com o Lula sofre muito, não tem como, não tem jeito. Podemos matar todo mundo aqui. Se sofre, se tem alguma deficiência, pode matar. Por que eu associei pastores a isso? Não são esses os mesmos argumentos que os pastores dão para impedir a vida? Para permitir o controle de natalidade? Não são esses? Não, a criança tem alguma doença, vamos matá-la. Por que não fazer isso então quando a criança tiver 12 anos também? Não é melhor? Tantas crianças no ventre que são pobres, podemos matá-las? Por que não matar aquelas que estão lá na rua? O sofrimento então desumaniza? A pobreza faz com que você não seja mais ser humano? É isso que a esquerda,
que diz amar o pobre, está dizendo para aquela mãe pobre: não tenha mais filhos. Não é isso que pastores também fazem quando um irmão começa a ter vários filhos? O que os pastores começam a dizer? Ei, irmão, cuidado, vai passar necessidade. O que eles estão dizendo? Não tenha mais um filho, pobre. Você não tem direito a ter o filho, seu canalha. Eu vou fazer um corte aqui e falar para vocês, pastores, canalhas, que dizem que pobre não pode ter filho. Nós viemos de pobres, seus canalhas. Se fosse assim, eu não estaria aqui hoje. A maioria não estaria aqui hoje. Porque aquela avó pobre que teve 12 filhos. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós descendemos de pobres. A maioria do nosso povo é pobre. Aí você vem e fala para o seu povo: não tenha filho porque você é pobre. Seu endemoniado. É isso que fazem. É isso que eles estão dizendo para nós. Canalhas. Estou nervoso, desculpa. Vou tomar uma água. É brincadeira. Como que vamos usando argumentos de ímpios na igreja? O mais interessante é que os abortistas dizem assim: vocês, religiosos, não podem entrar no debate. O pró-vida, ele é religioso. O abortista, ele é científico, dizem eles. Eles dizem assim: dizer que um feto tem alma é uma crença religiosa. Ora, juízes dão proteção à vida de um homem de 35 anos, não porque ele tem alma, mas porque ele é um ser humano. Não é? Somos mais do que a biologia, muito mais. Mas a biologia nos identifica como seres humanos. Se abandonarmos o nosso corpo, a matéria, a biologia, para nos definirmos como pessoa, qual critério usaremos? Serão as preferências pessoais. Será a força do Estado dizendo: isso aqui não é vida, vamos matar. Perde-se um critério objetivo, universal. E ficamos refém das preferências pessoais. Ficamos reféns da força do Estado. Quem é que está trazendo religião para o debate público? Que força mágica é essa que transforma uma coisa física em um humano? A ciência nunca poderá lidar com a alma. Nunca poderá colocar a alma dentro de um tubo de ensaio. Nunca poderá colocar a consciência humana dentro de um tubo de ensaio. Nunca poderá medir de maneira eficiente a inteligência humana. Eu sei que você ouve essas besteiras aí do QI. Como se mede a inteligência, que é algo totalmente subjetivo inúmeras vezes. Cálculos matemáticos são coisas objetivas, mas há muitas coisas que são completamente subjetivas. Como medir isso no laboratório? Cientificamente, um embrião é uma pessoa. Abortistas perderam. Mas ao invés de se render, trazem seu argumento religioso da teoria da pessoalidade, algo que não podem provar de forma alguma. A ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É a crença de que o seu corpo não define quem você é. O seu corpo é de um homem, mas você pode ser uma mulher, você pode ser uma samambaia, um periquito, o que você quiser. A Judith Butler é um dos nomes mais recentes a falar sobre isso. Entretanto, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque já falei disso em outra pregação, a ideologia de gênero tem sua raiz no feminismo. Porque o feminismo começa lá atrás dizendo: não há diferença entre homem e mulher. E a implicação final do feminismo é a ideologia de gênero. Não há diferença mesmo entre homem e mulher, nem física. Você pode ser o que você quiser. E uma das pregadoras recentes da ideologia de gênero se chama Judith Butler, que disse assim: a cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres. Está vendo? Não é Deus que te torna homem ou mulher, por meio da natureza pela qual Ele criou vocês. É a cultura. A cultura é o nosso Deus. A cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres, mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Não são nossos corpos criados por Deus quem define quem somos. Monique Witten escreveu: ninguém nasce mulher. É interessante que o feminismo, essas mulheres são feministas. E elas dizem defender as mulheres. Ao defender a ideologia de gênero, que declara que não há mulher, elas estão pregando contra as mulheres. Quando João afirma: eu sou Napoleão,
dizemos, João está louco. Mas se o Jorge declara, eu sou Jéssica, a sociedade atual diz, iluminado. Vai dar entrevista lá no encontro. Se abandonamos o critério do nosso corpo para definir quem somos, qual critério utilizaremos? E notou o link aqui, ó? Notou a conexão? Se ignorarmos o critério do corpo para falar quem é uma pessoa, e daí então proibir o aborto, qual critério usaremos para definir o que é uma pessoa, se ignorarmos o corpo? O mesmo se dá em relação ao homossexualismo. Se ignoramos o nosso corpo para dizer quem nós somos, homem ou mulher, qual critério nós vamos usar para definir o que é uma mulher? Há um documentário chamado What is a Woman? O que é uma mulher? O autor do documentário rodou os Estados Unidos, rodou o mundo, fazendo uma simples pergunta aos intelectuais. Defina uma mulher, e ninguém conseguiu. Porque quando você abandona o critério do corpo, a natureza, para definir quem somos, estamos perdidos, confusos, como todos os gays são. Num debate, o deputado Nicolas Ferreira debateu com Elaine Keller, e ela defendia a ideologia de gênero. O Nicolas, sabendo do argumento do documentário What is a Woman, esse é o argumento. É só esse o argumento. Defina uma mulher. É só esse o argumento. Faça isso. E você vai ver um esquerdista endemoniado. Ele não vai conseguir. O Nicolas perguntou, defina uma mulher. Primeiro ela disse, se você não sabe o que é uma mulher, quem sou eu para definir? Tá vendo? É tipo Chaves. Lembra do Chaves? Professor Girafales. Chaves, 2 maçãs mais 2 maçãs. Chaves. Professor, eu sei com banana. Eu sei com banana, professor. Defina uma mulher, Elaine. Se você não sabe, se esquiva. E aí ela deu uma definição. A mulher é sexo frágil. Mulher tem dupla jornada de trabalho. Mulher é o que a gente sente. Esse negócio de que a gente sente é completamente subjetivo. Mas aqui ela deu algumas definições. Vamos nessa aqui, ó. Mulher tem dupla jornada de trabalho. Tem um monte de mulher aqui, então. Tem bastante mulher aqui. Com barba. O Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris, era mulher. Não é? A mulher dele não falava isso? Meu marido tem 2 empregos. É por isso que eles não falam. Porque quando eles falam, o peixe morre pela boca. Olha a outra definição que ela deu. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser. Você percebe que é um argumento circular? O que é uma mulher? Mulher é aquilo que você quiser ser. Mas aí ela não responde o que é. É um argumento circular, não tem resposta. Joe Money era um psicólogo. Sempre eles, hein? Ele acreditava na ideologia de gênero. Era um grande divulgador da ideologia de gênero. 2 meninos, 2 gêmeos, Bruce e Brian, chegaram até ele. Eles tinham problemas para urinar. Por isso, foram submetidos a uma cirurgia para reparar o erro. Entretanto, o pênis de Bruce foi completamente destruído, num erro médico. O que fizeram então? Aqueles pais, ao ouvirem o psicólogo John Money, falando que não é o corpo que define quem você é, aqueles pais viram uma luz no fim do túnel e foram até o doutor. E o doutor disse, mas é simples. Masculinidade, feminilidade, isso aí é tudo mentira. É uma imposição da sociedade. Não tem a ver com a sua biologia, com quem você é. Não. Nós vamos fazer o seguinte, uma cirurgia íntima nele, no Bruce. Você vai chamá-lo de Brenda, ele era um bebê. E vai tratá-lo como uma menina e nunca vai falar para ele que ele nasceu como um homem, que ele de fato é um homem. Esse endemoniado deu entrevistas por todo o país, falando do sucesso de sua experiência. Bruce e Brian foram criados, estavam grandes, e Bruce agora era Brenda. E ele dizia para todo mundo, está vendo? Aqui está a prova que nós somos aquilo que decidimos ser, aquilo que a sociedade impõe a nós. Mas ele não contou toda a história.
Bruce, que agora era Brenda, insistia em fazer xixi de pé. Bruce, que agora era Brenda, que nunca havia ouvido falar que era um homem, Bruce, agora Brenda, recusava-se a brincar com boneca. E ele não sabia de nada. Bruce, agora Brenda, sem nunca ter ouvido nada sobre quem ele era, sempre era uma figura predominante de liderança quando brincava com meninas. Bruce, agora Brenda, que nunca tinha ouvido falar sobre quem era, Bruce era chamada assim pelas meninas. Parece uma mulher selvagem. Qual foi o resultado desse experimento em que se nega a biologia, nega-se quem você é? A mãe, se sentindo culpada, não aguentou, porque via a infelicidade do filho, contou para o filho. Mas nunca consertaram completamente. Ela se matou. O outro irmão se tornou um delinquente. O pai, alcoólatra. E o Bruce, que chamaram-no de Brenda. O que aconteceu com ele? Ele se matou. O Bruce se matou. São essas coisas que estão ensinando lá para os seus filhos na escola. São essas coisas que você acha que não tem nenhuma influência sobre eles. A essência de quem somos está em nossa natureza. Aristóteles separava essência de acidente. Essência é aquilo que de fato você é. Essência é aquilo que, se você tirar, deixa de ser você. Acidente são características que podem ou não estar presentes em você, mas são apenas acidentes. Como, por exemplo, uma característica essencial de um ser humano, que o distingue de todas as coisas dada pelo próprio Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos razão. Isso é o que somos. Isso é a essência. O que é acidente? Cabelo preto, cabelo loiro. Cabelo preto ou loiro não deixa de ser homem. Altura, baixo ou pequeno, isso é um acidente. Você for um pouco mais alto ou mais baixo, você continua sendo um ser humano. Se você pegar um boneco, colocar um boneco, tirar o cabelo, isso ainda é insignificante no experimento, mas se você tirar os seios e a genitália feminina, e a masculina também, deixar assim um boneco, você pode identificar o que é um homem e o que é uma mulher? Não pode. Você não pode. A estrutura também, se você deixar uma estrutura óssea corpórea um pouco maior ou menor, dá uma dica. Mas o que de fato define uma mulher são seus seios, seus órgãos genitais. Não apenas isso. Há outros elementos mais intrínsecos que são possíveis também de perceber. Vários detalhes interiores que a olho nu não dá para ver, mas que definem também um homem e uma mulher. Ora, daqui a trocentos anos, se encontrar uma ossada, como eles definem que é um homem ou uma mulher? Porque são diferentes. A ossada é diferente, o crânio é diferente, os ossos são mais densos, o crânio é maior. Somos diferentes. O seu filho, com 2, 3 anos, ele sabe ou não sabe definir o que é um cachorro? Ele sabe. Há cachorro de todo tipo, não tem? Peludos, não tão peludos. Cachorros menores, cachorros maiores. Com uma variedade imensa dessa. Como seu filho, com 3 anos, ele consegue olhar e falar, ali jaz um cachorro. Ele olha um chihuahua e ele diz, olha o cachorrinho, papai. Ele olha um São Bernardo e ele diz, ali há um cachorro. Mas os acidentes são diferentes. Um é pequenininho, pouco pelo. O outro é grande, muito pelo. É porque há uma espécie de cachorricidade, não? Há uma essência que une todos os cachorros.
4 patas, os dentes, o focinho, não é? Há uma essência. Há uma essência em nós também. E tem a ver com a nossa natureza. O que é natureza? Natureza tem a ver com design. Natureza tem a ver com design, com propósito. O que de fato é natureza? Natureza vem junto com feito para. Isso é natureza. Feito para. O pinguim. É da natureza dele o frio. Por quê? Porque ele foi feito para. Os cientistas, até os ateus, eles usam essa linguagem. Eles falam, a asa foi feita para voar. Natureza tem a ver com feito para. Portanto, falar de natureza, falar sobre a natureza, sobre a nossa natureza, é falar sobre Deus. Se natureza tem a ver com feito para, quem o fez? Se tudo aquilo que tem a ver com a natureza tem a ver com propósito, as coisas se encaixam, é porque alguém inteligente fez essas coisas para se encaixarem. Rejeitar a nossa natureza é rejeitar o nosso Criador. Seus seios, minha irmã, mostram que você foi feita para amamentar. Você percebe que o seu bebê foi feito para isso? Você nasceu para isso. Quando você ignora a maternidade, você está ignorando quem você é. Você está ignorando a sua natureza. Quando você diz, não, eu fui preparada para o escritório, você e o gay são idênticos. O gay nega o corpo, nega quem ele é. Você, mulher, está negando quem você é. E você, homem, que fica limitando a sua mulher, impedindo-a de ter filho, você está matando a sua mulher aos poucos, porque ela nasceu para isso, para ter vários, não um, mas vários. O seu bebê se encaixa perfeitamente no seu colo, não? Vocês foram feitas para acolher, não para liderar. O homem é o cabeça. Mas vocês foram feitas para acolher. É por isso que quando vocês vão ao banheiro, você olha um para o outro e fala, vamos ao banheiro? E nenhum homem vai olhar para o outro e falar, vamos ao banheiro. Não é? Somos diferentes. Somos diferentes. Você, homem, tem uma estrutura física mais forte. Você foi feito para trabalhar. Você foi feito para ir lá, debaixo da chuva, e dar duro. Eu estava lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul o povo é brabo. E aí eu voltando, chovendo, e o cara lá cortando a grama, o pau quebrando, rapaz. Chuva de canivete. Você é forte para isso. Para trabalhar. Você foi feito para a guerra. Você foi feito para conquistar. Você está negando a sua natureza. Quando você, como um ursinho de pelúcia, entra no seu quarto e diz, vou ficar na minha. Não! Você foi feito para ir para a selva, matar o leão com o dente, trazê-lo para sua casa. Você foi feito para conquistar. Você foi feito para o desafio. Quando você nega a sua liderança, você nega quem você é. Quando você vem aqui e você diz, não, eu não quero liderar, eu não quero falar ali na frente. Você está negando quem você é, como um gay. E como a mulher que nega a maternidade. Ora, o pecado entra no coração da jovem e diz, ei, experimente, saia com alguém igual a você. O pecado também diz, o pecado e a cultura dizem para as mulheres, ei, vocês foram feitas para o escritório apenas. E o pecado diz para vocês, homens, ei, sente-se aí e fique até o final sentado. Não, mentira. Mentira, levante-se. Pregue, lidere. Deus fez você para isso. É a sua natureza. E quando você ignora a sua natureza, você não pode encontrar felicidade. Propósito. A natureza declara propósito. E todos vocês buscam por isso. O tempo todo. Eu nasci para quê?
Para o que eu fui feito? E quando você foge disso, você está fugindo da sua natureza. Você desagrada o Senhor e você não pode encontrar uma existência plena. Você pode colocar um livro para servir de apoio para a TV que está manca. Mas o livro não nasceu para isso, ele nasceu para ser lido. Homens nasceram para liderar, mulheres nasceram para cuidar. E meninos, o seu corpo se encaixa no corpo de uma menina. Ou vocês acham que é por acaso que os maiores índices de depressão e suicídio estão entre os gays? É porque estão negando a natureza deles. Portanto, como você vai ajudar aquele homem lá do seu trabalho que está flertando com o homossexualismo? Ajude-o assim. Você não nasceu para isso. Ajude os seus filhos assim. Deus não te fez para isso. Nancy Pierce, em seu livro Ama o Teu Corpo, conta a história de uma moça. Ela morava numa roça, uma zona rural, nunca teve nenhum flerte com o homossexualismo, mas foi para a faculdade e começou a enveredar por este caminho. Depois de um bom tempo, ela se converteu, ela se casou. E sabe o que a ajudou a lidar com as tentações homossexuais? Ela conta que no instante em que ela entendeu quem ela era, que Deus a fez mulher, ela conta que simplesmente ao aceitar essa realidade, os desejos começaram a diminuir. Eu e você não somos frutos de uma explosão cósmica. Nós não viemos da ameba. Um dia, Deus se reuniu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus viu que era bom. Ele fez o seu corpo e disse que era bom. Ele planejou você. Ele arquitetou você. Você não está aqui agora porque você simplesmente decidiu. Mas Deus decidiu. Ele plantou você aqui. Ele escolheu você. E não há como fugir dele. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras. Porque Ele está em todos os lugares. E Ele nos fez com um propósito. Nós não somos fruto de um acidente, da seleção natural, de uma explosão. Não somos areia cósmica vagando pelo universo. Nós viemos de Deus. Nós vamos voltar para Ele. E a nossa vida faz sentido quando nós respondemos a Ele, dizendo: é assim que eu sou. Foi assim que Deus me fez. É assim que eu vou viver. Vamos ficar de pé?